A gente já tem uma ótima carta, que é a carta do mundo, que é uma carta que ela é um coringa, assim, do tarô, no sentido de que dificilmente ela representa uma coisa negativa. Então, assim, em 2020, alguns processos energéticos vão se concluir, vão se encerrar, e de uma maneira muito positiva. A gente passou por um aprendizado, que, como você pontuou, começou em 2018. De alguma maneira, a gente teve uma intensificação desse aprendizado em 2019, ou a gente integrou, viveu as consequências de 2018 em 2019. Em 2020, a gente tem o encerramento desse processo. 2020 vai ser um ano de muitas realizações, de muito avanço. A gente vai encontrar muitas coisas se finalizando, coisas negativas, porque realmente a energia negativa provavelmente vai se dissipar, e coisas positivas no sentido de que elas vão chegar à sua realização. As pessoas vão poder contar com essas coisas positivas. Então, assim, no geral, a gente vai ver muita mudança no sentido de observar o encerramento de uma fase. E isso provavelmente em nível mundial. A gente pode observar muitas coisas chegando ao final. Então 2020 é um ano que a palavra é essa: conclusão, plenitude, realização, amadurecimento. Esse é o foco de 2020. Se sai a carta da Imperatriz, provavelmente a gente vai ter um reforço da energia feminina, no que torna as celebridades. Então mulheres vão estar em lugares de destaque, de liderança, realizando alguns processos. A Carta do Mundo, ela fala realmente de algumas mudanças, de encerramentos de ciclos e de pessoas que vão e que estão em um destaque, depois do momento elas não estão mais, porque o momento delas já se encerrou. Pode ser que tenha muita gente engravidando, muitas celebridades, porque a Imperatriz é uma carta que fala de gravidez. Muito esse foco na figura da mãe, das grandes mães, das matriarcas, entendeu? E assim, como o mundo já caiu indicando essa passagem de ciclo, e se você observar que a sociedade é muito patriarcal, então assim, não que do nada a gente vai ter a sociedade matriarcal, mas a gente vai ter a ascensão de figuras femininas, que elas vão estar em um destaque. O cenário político vai estar marcado pela Carta da Justiça, então assim, a gente vai ter um grande acerto de contas. E tudo que foi plantado vai ser colhido. A Justiça é a carta do karma, é a carta da lei do retorno. Então assim, que fez coisa ruim provavelmente vai estar numa situação difícil. Eu torço muito para que essa justiça aconteça, essa carta da justiça se efetive, mas a energia que ela traz é desse acerto de contas. Então o cenário político da gente vai ter muitos ajustes ao longo de 2020. Muita mudança nesse sentido. Acredito eu que de uma maneira muito positiva, a responsabilização de algumas pessoas de acordo com seus atos ao longo da vida política. Olha, a estrela promete um cenário de melhoramento. As coisas tendem a melhorar. Existe uma promessa de esperança, das pessoas se sentirem esperançosas. Eu acho que isso tem muito a ver com alguns movimentos políticos que ocorreram recentemente. E eu não acho que a carta da estrela saiu à toa, certo? É uma carta que geralmente vem após um abalo econômico muito forte. Então as pessoas estão indo com calma, estão indo aos poucos, estão tentando sentir, mas com muita esperança, entendeu? Então assim, vai haver uma melhora gradual da economia. A tendência é essa, devolvendo a esperança às pessoas, tirando esse sentimento de recessão econômica, entende? Se isso não acontecer no começo de 2020, é uma coisa que vai mais pro final, certo? Porque a estrela geralmente fala de coisas que estão assim no céu, distantes, entendeu? Do final de 2020 e provavelmente se intensificando em 2021. A carta dos enamorados, que é uma carta que já é meio óbvia, né, de certa forma, e ela representa justamente isso, envolvimentos amorosos, muito carinho, muito afeto, muita troca. A gente vai ter muitos casais acontecendo. Agora, os enamorados, às vezes, eles falam muito de indecisão e assim, a pessoa não está conseguindo se comprometer, ela está meio na dúvida o que é que ela faz da vida dela. Então pode ser que as celebridades fiquem assim, vivendo, como é que eu posso colocar, se envolvendo com algumas pessoas, mas sem necessariamente oficializar o laço e o compromisso delas, entende? Vamos lá, vamos conversar sobre a carta do diabo. Como eu já tinha falado que a carta do diabo, ela predispõe assim. É uma carta que fala muito de exploração. Sempre tem alguém que sofre nesse processo, certo? Eu não tenho certeza se é uma carta de desastres ambientais. Eu acredito que é uma carta que fala muito mais da postura do ser humano, de consumir, entendeu?
e de algumas coisas nesse sentido virem à tona. Eu estou muito confiante nessa carta da justiça e nessa carta da estrela. Eu acho que do mundo. Então, assim, o diabo, que é uma energia mais sombria, ele aparece dentro de um contexto muito luminoso, na minha opinião. É uma coisa muito importante a gente observar quem são os influenciadores em 2020 nessa questão ambiental. Porque pode surgir muita gente querendo desviar a pauta por interesses próprios ou escusos. Isso pode acontecer em 2020, entendeu? E isso pode ser um obstáculo ao processo de conscientização das pessoas, né? Olha só, a carta da Lua é uma carta complicada. Primeiro porque ela é uma carta que oculta muita coisa. O jogo tava lindo, maravilhoso. Saíram duas cartas difíceis, Diabo e Lua, certo? Tudo que a Lua coloca, ela fala de coisas que a gente não consegue acessar de forma direta. Ela é a energia do nosso inconsciente, é a energia dos sonhos, é o universo da imaginação, das fantasias, das paranoias, entendeu? O que eu acho que pode acontecer, a gente pode ter uma intensificação de doenças mentais, ansiedade, depressão, a Lua traz isso geralmente. E aí isso pode levar as pessoas a ter um aumento nesse sentido. Então, assim, para responder essa pergunta, eu diria que os estados emocionais das pessoas podem acometer muita gente e levar as pessoas a óbito, a partirem, certo? Então, assim, é muito importante em 2020, aproveitando que sai essa carta, que a gente cuide do nosso emocional. Porque as coisas, embora o mundo geralmente ele fale de uma energia que está modificando de uma forma muito tranquila, e a estrela aponta uma esperança, e a justiça fale de um acerto de contas, a Lua, às vezes, ela traz essa energia emocional de uma forma complicada. A energia tira a vitalidade, a Lua tira a vitalidade das pessoas, a Lua tira a capacidade das pessoas discernirem o que é certo do que é errado. É uma carta que, se a justiça ela traz a energia da razão e faz a gente enxergar as coisas, a Lua meio que deixa tudo nebuloso, não consegue enxergar nada. Então é muito isso. É importante que em 2020 as pessoas procurem se cuidar em termos emocionais e psicológicos, porque isso pode ser uma coisa grave. A gente pode observar um agravamento dessas questões.